A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, boa tarde. Mais um Agro na Start, então. Oba, que coisa boa, com aquele slogan maravilhoso. Conta pra gente. Bora lá, então, mais um Agro na Start, semeando inovação, colhendo conhecimento. A revolução do agronegócio começa aqui, na sua estação Agroconectada. Ah, que maravilha, gostei. E hoje a gente vai bater um papo com quem? Eu vou primeiro te perguntar, o que tu botou no teu café de manhã? Leite. Botou leite? Botei. Hoje é esse o assunto. Eba! Oi, Vamos Vanei. falar sobre leite, cara. Tu sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, ocupando a 4ª posição global? Eu não tinha ideia disso, eu achava que a gente estava distante aí de países... Tamo grande. Como a Índia, por exemplo, onde a vaca é venerada, não mata nenhuma, então tinha que ter uma produção de leite muito maior. Tinha que estar gigante, né? Tinha que ser gigante. Somos o 4º produtor de leite no mundo. Exatamente, ela vai desempenhar um papel importante em diversos estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Caramba, gente, eu não tinha ideia disso. Mas então vamos ter que saber com ele o que se está acontecendo nesse mercado, Exatamente. o que está sendo novidade, o que está sendo realmente verdadeiro nesse mercado que é tão necessário e tão importante para todo o agro, né? Bom, a pecuária leiteira, né, ela vai desempenhar um papel crucial na economia brasileira, sendo uma das atividades agropecuárias mais importantes do país. E para falar desse assunto tão importante, a gente tem aqui um produtor rural que está lá direto no campo tirando leite, que é o Cristiano Bianchini, ele que também é estudante do segundo semestre de agronomia. Uma vida inteira aí no agro, né? É mais ou menos isso. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Ivonei. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder estar trocando essa experiência com vocês, com quem nos acompanha por aqui. A vida no campo, todo dia te traz um desafio diferente, que tu pode converter isso numa oportunidade. Eu acho que esse é o grande caminho, não só para a produção de leite, mas para todos os itens do setor produtivo rural. Esse é o caminho para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente melhorar, para a gente avançar. Nós somos hoje o quarto ou quinto país em produção de leite no mundo. Nós somos o primeiro em soja e milho, o primeiro em soja, segundo em milho. Por que a gente não pode ser o primeiro em leite também? O que está nos faltando? Esse é um caminho, essas provocações que eu gosto de trazer e para a gente estar sempre podendo pensar, para colocar a cabeça para pensar. Então vamos descobrir, né? Agora eu vou ter que tirar o meu chapéu, né, pro nosso entrevistado. E eu queria que você começasse a falar pra gente, né? Estamos vivenciando uma crise na pecuária leiteira. Eu queria que você explicasse para nós o que é essa crise e por que ela está acontecendo. Olha, nós temos um conjunto de situações que já não vem de hoje. Essa crise que nós estamos vivenciando hoje não é uma crise que nasceu nesse ano, não é uma crise que veio do ano passado. É uma série de situações que vêm ao longo do tempo. Existe um fator importante que a gente tem que considerar aqui, que é a situação da Argentina, que foi o grande boom que todo mundo bate em cima das importações de leite. A Argentina está numa crise inflacionária há muito tempo, eles têm tabelamento de preço e tudo mais. O Brasil está desde o período de Collor, da hiperinflação, tentando votar ou eleger candidatos que tenham como base o discurso de não permitir a volta à inflação. A situação política da Argentina é diferente, então isso é um dos pontos importantes. Há uns meses atrás, acredito que ainda tem algum movimento nesse sentido, algumas empresas da Argentina estavam aqui no mercado interno, na gôndola do mercado, competindo e colocando produtos deles aqui a um preço mais barato do que os nossos. Então, o que faz isso? O que faz com que um produto da Argentina, que um lácteo da Argentina chegue aqui no Brasil, na prateleira do supermercado, mais barato que um produto nosso daqui? Um custo de produção, essa questão da inflação. A Argentina vive numa crise cambial grande, o peso, que é a moeda deles, está todo dia desvalorizado. Eles reconvertendo esses produtos, eles dolarizam ele e eles têm uma estabilidade maior e conseguem exportar com mais facilidade, sem contar que eles têm que desovar esse produto. Eles tiveram um programa de eficiência há muitos anos atrás, na década de 80 ainda, que visou melhorar a produtividade das propriedades rurais. Esse programa, com certeza, foi o que permitiu que eles tivessem mais eficiência do que nós. Eu não estou aqui dizendo que nós somos ineficientes. Estou dizendo que eles têm um trabalho de longo tempo. Isso nós estamos falando de 1980, são 40 e tantos anos de melhoramento, de ganhar eficiência, de ganhar produtividade, de ganhar escala de produção e de fazer com que os produtos deles sejam de qualidade e competitivos. E isso nós estamos ainda trabalhando muito para nós melhorar isso. Então, são N questões. Tentando. A crise do leite não vem de hoje. A crise do leite nós temos que primeiro, ao invés de falar de crise, nós temos que olhar para dentro de casa, para dentro de cada propriedade e ver o que nós podemos melhorar. Nós temos que
e olhar, que chegar na propriedade, olhar e dizer, hoje nós temos um problema. O que é esse problema? É tal. Como que nós vamos resolver isso? Sem nós ter um diagnóstico, nós não temos como curar a doença. Esse é um caminho que se desconecta. Mas nós não temos como trabalhar, querer melhorar uma coisa que nós não vemos um problema. E nós temos que ver esse problema não como um problema, mas como uma oportunidade de melhorar. Eu posso ganhar 5% de produção melhorando isso? Posso, vamos resolver esse problema. É tudo questão de eficiência, de gestão, enfim, de um monte de coisas que nós vamos estar falando hoje aqui em 2023. Nós vamos estar daqui 10 anos ainda debatendo isso com certeza. E nós vamos ter sempre muito o que melhorar para ser profissionais naquilo que a gente faz. Talvez essa falta de gestão, digamos assim, seja um dos motivos dessa queda tão gigantesca que a gente teve de produtores daqui no Rio Grande do Sul? A questão daqui do Rio Grande do Sul, em específico, nós temos que situar primeiro o contexto. Nós estamos numa região totalmente favorável para a atividade do leite, numa situação geográfica, uma posição tropical que nos beneficia com isso. Nós temos invernos com chuva, nós conseguimos produzir muito pasto. Nós perdemos muitos produtores de leite, sim. Os números são dramaticamente terríveis. Nós estamos perdendo muita propriedade, nós estamos vendo muito produtor parar. Em compensação, nós estamos vendo muitos produtores crescerem, aumentar o número de animais, aumentar a área de propriedade, aumentar a escala de produção, principalmente. Esses índices estão melhorando. No valor total de produção de leite, a produção total caiu, não tanto quanto o número de produtores. Algumas propriedades são incorporadas por outras também, tem essas N situações. Mas o nosso clima é favorável. Nós temos um clima favorável para isso. Claro, nós temos N desafios climáticos, mas em linhas gerais, nós estamos numa posição semelhante à do Uruguai, que é um grande produtor de leite, numa região tropical, como que se chama? Pelas nossas linhas de trópicos, semelhante à Nova Zelândia, que é um dos grandes produtores de leite a pasto no mundo. E nós temos como melhorar. Nós temos como melhorar muito. Nós estamos perdendo produtores, sim. Mas alguns mudam de atividade, alguns não percebem, talvez, a necessidade de melhorar a eficiência da propriedade e, por fim, optam em parar. Nós temos uma grande questão, uma dramática questão relacionada à mão de obra. Nós praticamente estamos com as propriedades num nível de colapso de mão de obra. É literalmente familiar, né? Porque não acha familiar. Quem contratar. É uma atividade que existe há muito tempo, mas que exige muita demanda, exige muita atenção e sempre vai prezar por ser familiar, porque aí tu vai ter um negócio familiar próprio, enfim, que a tua família vai gerir. No momento que não tem mão de obra para aquilo, uma das opções é parar. Ou profissionalizar isso, mecanizar isso, automatizar ao máximo. Mas enfim, nós temos N desafios. Nosso estado perdeu muito produtor de leite, isso não tem números de 2015 para cá. A redução é muito grande. Mas nós empresas que acabam falindo, né? Empresas de queijo, empresas que compram esse leite do produtor, que às vezes acabam deixando até uma dívida, né? Essas situações são todos somatórios ao fator crise em geral, ao termo crise em geral. Então são N situações: custo de produção, custo de insumos de produção, custo de produção de uma lavoura, porque antes de tudo a produção de leite não é só animal, tu tem que ter todo um trabalho agrícola de produção de foragem, produção de pastagem, produção de silagem, de tudo que for, para que tu chegue ao ponto da produção de leite. E é um trabalho conjunto que que não existe como alguém sair hoje e dizer: hoje eu vou ter uma propriedade de leite. Ótimo, começo hoje. Exatamente, hoje eu monto tudo como se eu fosse um supermercado e enchesse o carinho de compras. É uma coisa bem mais complexa, que exige muito mais trabalho e planejamento. Exatamente. A gente fala em gestão. O que seria essa gestão? Por onde que a gente se começa para se fazer uma gestão de uma propriedade de leite? Eu acredito que a gestão seja o pilar principal da propriedade. No momento que tiver gestão, tu vai ter que estar reconhecendo os teus desafios, as tuas oportunidades, naquilo que tu pode ser melhor. E fazendo isso, tu vai ter um emaranhado de opções, de ações a serem tomadas. Aí eu posso melhorar nisso, em alimentação, produção de um alimento melhor para os meus animais, que vai me gerar uma produção de leite maior. Mas esse trabalho vai ter um tempo de praticamente um ano, entre tu planejar uma lavoura, tu poder colher essa lavoura, poder tratar o animal. A gestão acho que vai contemplar todos os aspectos da propriedade. Acho que todos os produtores teriam que chegar em casa um dia lá e dizer: vamos fazer um raio-x dessa propriedade.
Vamos ver o quanto eu estou ganhando, o quanto está me custando isso, aonde que eu posso melhorar. É em ganho, é em custo, ou se eu aumentar 5 litros de leite por vaca dia, isso vai me trazer resultado ou vai só me encarecer? Então são N situações e que cada propriedade tem uma realidade. Propriedades que conseguem produzir a totalidade dos alimentos que usam dentro da propriedade para os animais é uma situação bem diferente, normalmente mais favorável. Propriedades que dependem de toda a alimentação vindo fora da propriedade já é uma situação mais complexa. Então toda a gestão vai envolver custo, investimento que é necessário, em quanto tempo esse investimento se torna viável para mim, ele vai se pagar, como se diz, ele vai ter retorno, ele vai ter um custo-benefício bom. Essas situações todas deveriam estar numa agenda de cada produtor para que todo dia se refletisse o que eu posso melhorar hoje aqui. Ou eu posso melhorar 1%, 2%, 5% ao ano. Se nós trabalharmos com a meta de 1% ao ano, em 20 anos nós vamos estar com uma propriedade 20% mais eficiente. Tentando deixar essa propriedade mais sustentável, né? Colocar tudo na ponta do lápis. Eu gasto tanto com forragem a mais do que eu produzo. Ou na produção dessa forragem, dessa silagem. Agora tu tocou no termo sustentável, porque se fala muita, acredito eu, muita besteira sobre isso. Sim. De um tempo para cá se carimba tudo sustentável como relacionado ao meio ambiente. Sustentável em base, no termo original, é uma propriedade sustentável é a propriedade que consiga se sustentar suas atividades e proporcionar renda para a família ou para o gestor, proprietário. E sem demandar tanto de ajuda externa, né? Sem demandar tanto de ajuda externa. Isso, ela é sustentável. Agora, se carimba muito com relacionado ao meio ambiente, hoje se faz uma grande confusão disso. Acabam confundindo os termos. Se confunde demais isso. Mas tornar a propriedade sustentável é que eu vou conseguir continuar nessa atividade por um longo tempo, ou por um tempo pelo menos que eu planejo, 10, 15, 20 anos. Nesse período, o que eu vou precisar de investimento? Esse investimento vai ser viável? É um momento oportuno ou não é? Eu acredito que em muito tempo ainda nós vamos ouvir falar em crise de leite. Vai ser uma coisa que de um dia para o outro vai descer um anjo do céu, estalar o dedo Amém. E resolver todos os nossos problemas. Mas se cada produtor, se cada propriedade encarar uma situação que tenha dentro da sua propriedade, buscando conhecimento, buscando informação, buscando assistência técnica, nós temos como melhorar muita coisa. Exatamente. Vamos lá, então, produtora que está ouvindo a gente aí, ou que pretende, de repente, trabalhar com leite no futuro, né? Botou na ponta do lápis, né? Eu gasto tanto com cada setor, alimentação, com ordenha, às vezes com energia elétrica, todos esses gastos que ele tem, até para levar o leite lá para as indústrias lácteas, né? E daí ele colocou ali, agora eu vou implementar na minha propriedade tecnologia, para melhorar, né? Botar, sei lá, uma ordenhadeira elétrica, alguma coisa para regular a alimentação dessas vacas, né? Como que faz para saber se isso vale a pena, essas tecnologias que vêm vindo aí no mercado? Eu acho que hoje nós estamos numa situação de globalização da informação. Hoje tu tem como trocar experiência com o produtor do México, da Nova Zelândia e da Índia ao mesmo tempo. Tu tem como conversar com o produtor que tem ordenha robotizada na Itália e tem como conversar com o produtor que ordenha à mão no Uruguai, ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que é troca de experiência, primeira coisa. As nossas agências de extensão rural hoje estão muito, vamos dizer, com um papel muito diminuído, mas não por intenção delas, por uma série de políticas de governo e tudo mais. Então, hoje nós temos uma grande carência, não carência, mas nós podemos melhorar muito. Eu gosto muito de fazer esse trocadilho. Nem sempre é um problema. Na maioria das vezes, ele é uma oportunidade. Mas, enfim, nós temos que levar muita assistência para o campo ainda. Assistência no sentido de conhecimento. Vamos ver. Tu tem uma propriedade assim, assim, assim. Teu modelo de propriedade é esse. Não vai ser por isso que o teu vizinho vai ter que fazer vai ter que seguir o mesmo padrão de atitude, de comportamento e conduta. Porque muito se faz isso, né? Copia do vizinho, faz igual e às vezes não dá certo. O Ctrl-C, Ctrl-V funciona para tudo, menos para a produção agrícola. Cada propriedade é uma situação, cada propriedade tem uma realidade e nós temos que ver. Nós podemos melhorar nisso, nós podemos colocar um robô para ordenhar as vacas. O que isso vai me custar? O que isso vai diminuir para mim? O que isso vai acarretar a mais para mim? O que eu vou ter a mais informação com isso? Como que eu vou poder ser mais eficiente com essa ferramenta? E aí eu tomo um ponto que eu sempre gosto de debater. A principal ferramenta nas propriedades rurais hoje, não só de leite, grãos, de
enfim, de tudo que se imaginar, tudo que se produzir, não só em propriedades rurais também, mas no comércio, na indústria também, é o conhecimento. Tu tem uma ferramenta maravilhosa e manejar mal aquela ferramenta, ou sem o conhecimento adequado, tu não vai conseguir ter uma eficiência com aquilo. Tu não vai conseguir que aquela ferramenta desenvolva ao máximo o potencial do que ela poderia fazer. Então, vamos trocar conhecimento. Vamos conhecer propriedades, vamos conhecer boas realidades. Nós temos propriedades que começam, ali 5 anos, fecham as portas e dizem, foi a crise que nos parou. Nós temos propriedades que começam pequenas e crescem e são grandes propriedades hoje. Nós temos exemplos do que fazer e do que não fazer o tempo todo, em todo lugar. É só a gente tentar buscar conhecimento, correr atrás, tentar desenvolver um mecanismo bom para se tornar eficiente. Essa palavra eu já falei 1000 vezes, e se precisar falar mais 1000 vezes, a gente tem que falar. Porque existem realidades em que uma propriedade muito mecanizada, com sistema todo automático, às vezes não é tão eficiente ou tão rentável quanto uma propriedade que trabalha com o básico. Uhum. Só que às vezes o básico vem carregado com uma gestão de conhecimento importante. Eu acho que isso que é o que faz a propriedade poder evoluir. Sobre a questão de mecanização, sempre vai ser útil e cada vez mais. Uhum. É o que eu falei, o que eu vou retomar um ponto de antes. Nós estamos numa situação de escassez de mão de obra. Ou escassez de mão de obra profissionalizada. Porque tu tem que ter um conhecimento geral sobre animais, tu tem que ter conhecimento geral sobre alimentação. Não é simples assim, pegar qualquer pessoa hoje e dizer, a partir de amanhã tu vai trabalhar com vaca de leite. É um treinamento, é uma conduta de um longo tempo que tu precisa treinar essa pessoa, tu precisa dar os passos para ela, precisa fazer ela compreender todo o processo e se sentir parte também para poder desempenhar tal tarefa. A mecanização tá vindo já para suprir um pouco essa demanda de mão de obra, para facilitar as atividades, para tornar tudo mais automático. Então, acho que isso é um bom caminho, é um excelente caminho, mas cabe a gente equacionar. Na minha propriedade, o que é importante? Qual que é a minha carência? Eu preciso de mão de obra para isso? Ou qual tarefa que eu não estou conseguindo desempenhar vamos dizer assim, com muita atenção? Ou que eu preciso dar uma atenção a mais para aquilo? O que eu vou fazer? Eu vou ter que correr para esse gargalo. O que eu posso resolver? Que problema que eu não estou conseguindo resolver que a máquina vai conseguir resolver para mim? Ou que vai conseguir fazer para mim? Porque a máquina não vai resolver o problema porque ela é uma programação feita por humanos. Claro. Então, o que eu posso colocar uma máquina para me ajudar a fazer? Uhum. Tudo isso eu acho que é um excelente caminho dentro de cada realidade. A gente já vê aí animais que GPS para botar no teu bovino para tu saber onde ele tá, né? Às vezes você vê muito no gado de cortes, por exemplo. Ou tem um pessoal que junta a lactação para ver a tecnologia da informação, né? Tu junta a lactação das vacas no mesmo período que tu vai ficar, sei lá, um mês de férias no ano. Tem uma família aqui no Rio Grande do Sul que faz isso, que eles conseguem um mês de férias no ano porque eles juntam a lactação no mesmo período das vacas. Então, é conhecimento, né? Existem N situações. Essa é uma das coisas que pode acontecer, mas claro, num número mínimo de propriedades, sim, enfim. É uma propriedade um pouco menor. Né? O objetivo da propriedade não é que se pare por um mês, um ano. Ela tem que produzir todos os 365 dias do ano. Mas daí o cansaço também, né? Hoje que se pensa muito uma propriedade familiar mais pequenininha, de repente, às vezes vale a pena isso, né? Não, pode ser. Na realidade de cada propriedade. Uhum. Se nós pensar hoje, se nós pegar aqui em Passo Fundo, por exemplo, 10 produtores de leite. 10 realidades diferentes. Será que nós vamos conseguir fazer um script do que tem que ser feito em cada propriedade e aplicar para pelo menos 2 propriedades? Eu aposto a minha vida de produtor de leite de 28 anos, de quem nasceu no meio do gado de leite, me formei em jornalismo, voltei para lá e tô lá até hoje pensando em crescer, tentando melhorar a propriedade. Eu aposto isso que não vai dar certo em mais do que uma única propriedade, que são realidades totalmente diferentes e distintas. Depende também do que o produtor quer, né? O que ele precisa, o que ele tem, qual é a estrutura, se o terreno é muito declive, se é um pouco melhor, como é que funciona, se tem açude na propriedade, se não tem, se tem como plantar silagem, se não tem. É questão de prioridade, de objetivo, de espaço para avançar, para querer crescer, vontade de crescer e tudo mais. É uma equação bem complexa. É uma equação bem complexa. Não é uma fórmula única. Não é uma fórmula única. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer. Desde a década de 90, quando houve uma abertura de mercado, se via muito essa produção da parte da Europa e Estados Unidos, e aqui acontecia o início de uma concorrência predatória, a questão do próprio leite. Hoje teria uma média
de produção em 2023, de nós chegarmos a 24,5 bilhões de litros produzidos nesse ano aqui. 2 anos consecutivos atrás foram 2 anos de queda de 4,4% em média. Na tua visão, então, o que está faltando são políticas que visualizem a longo prazo, então, ajudar esse produtor? Nós somos um dos países mais eficientes do mundo na parte agrícola. Isso ninguém questiona, a gente consegue produzir de tudo, a gente consegue produzir em escala. Se o Brasil precisar abrir 30 milhões de hectares em áreas, hoje só recuperando áreas degradadas, áreas de pastagem degradadas, a gente consegue abrir. Por que a gente não consegue crescer tanto em leite? O que está faltando isso? O leite ainda não é tomado como uma commodity. As commodities como lácteas. Soja, milho, cereais, enfim. Certo. Ainda nós não somos isso. Eu estou ainda martelando alguns dados sobre a questão da exportação de leite do Brasil para a China. Que eu ouvi essa historinha há uns 7, 8 anos atrás, que, nossa, o Brasil seria o país que exportaria muito leite para a China porque eles têm um grande mercado consumidor. Não sei se está indo leite para lá ainda, isso eu questiono ainda. Nós estamos ainda alimentando uma esperança de muitos anos. Talvez algum volume pequeno, mas enfim, nós temos um mercado interno basicamente para abastecer. Com políticas imediatistas. Com políticas imediatistas. E o nosso problema maior hoje dos produtores rurais brasileiros é o custo Brasil. Nós temos uma carga tributária alta. Nós temos um custo de produção altíssimo, carecido. Por quê? Nós não temos produção de fertilizante no Brasil. Uma mínima, né? É mínimo isso, mas 80% dessa matriz depende de vir de fora. Vindo de fora, ela vem carimbada em dólar. Chega aqui, tipo a Argentina chegou a inflação a 100% no ano passado. Imagina agora, com esse milênio. O que vai acontecer? Aqui nós temos que lembrar que o Brasil já tem inflação de 4% ao dia. Verdade. Então 100% o que é? Nada. Nós tínhamos 1.300% ao ano. Nossa. E nós resolvemos isso. Tá vendo? Nós resolvemos nosso problema de inflação. Agora vamos voltar para a economia. Nós resolvemos nosso problema de inflação com o canetaço do presidente decretando que a partir daquele dia, com a nova moeda, que era o real, seria convertida pela unidade real de valor, tantos cruzeiros em real, eram 2.800 cruzeiros, eu acho, em real, alguma coisa assim, não sei valores exatos. A partir daquele dia seria convertido em real, e o real, por decreto presidencial, seria num câmbio... Como que se chama? É um sinônimo de equivalência, mas enfim, câmbio de paridade. Câmbio de paridade seria equivalente a $1. Aí nós estabilizamos nossa economia, nós corrigimos o problema da hiperinflação. Nós tivemos um período, com certeza, quem olha a história, vê, as indústrias produziam a 3 turnos por dia, não venciam porque todo mundo tinha dinheiro para comprar, a nossa economia circulava muito. Aí depois nós já começamos a mudar para um câmbio de se não me engano, o termo é um termo um pouco difícil, mas é banda diagonal endógena, que ele podia ser limitado ele podia crescer de 70 centavos a R$1,30. O câmbio podia variar dentro disso. E a partir disso o câmbio estourou lá em 98, quase quebrou com o Brasil umas 3 vezes. Nós somos para o FMI de mãos juntos pedindo dinheiro, Fundo Monetário. Mas enfim, nós estamos numa situação muito melhor que a Argentina. Certo. Só que o nosso custo Brasil hoje, principalmente da parte de insumos agrícolas, nós dependemos muito do que vem de fora para cá. Certo. Porque nós não temos uma política nacional de produção de fertilizantes, de produção de químicos. 80%, provavelmente, em torno disso, de tudo que a gente usa de fertilizantes, depende do exterior. Inclusive da Ucrânia, né? Me surpreendeu. Ucrânia, Rússia. É por isso que a gente se desesperou um ano atrás, porque o preço do fertilizante aqui dobrou de preço em pouco tempo, com a questão da guerra da Ucrânia. Mas nós dependemos do que vem de fora. Tudo que chega de fora para cá, chega carimbado em dólar. E o nosso câmbio está quanto hoje? 5 por 1. Nós dependemos do custo que vem lá de fora em dólar, sendo que a nossa moeda está desvalorizada. Então esse custo Brasil hoje é o que engessa a produção, é o que limita. Então é o que nós não conseguimos ser mais eficientes em nenhum setor praticamente. E a questão do leite é uma situação mais complexa ainda, porque esse custo chega para a parte agrícola, que vai ser para a produção de alimento para os animais, e vai ser repassado para isso depois. Todo o custo de direção, por exemplo, que tem como base soja e milho e alguns outros subprodutos, o trigo, cevada, não subprodutos, mas outros subprodutos como casca de soja, a parte de alimentação ligada a caroço de algodão, N opções que nós podemos trabalhar hoje. Tudo isso nós estamos dependendo da primeira
da primeira etapa da produção, que é lá da produção de grãos, da produção de oleaginosa, cereais, A base. tudo, a base. E tudo isso vem acarretando e vem embarigando esse custo para nós. Aí chega o produtor de leite, tu vai numa agropecuária hoje, tu vai ver que provavelmente tudo que tu vai comprar vai ser de grandes multinacionais. Tudo isso chega no Brasil dolarizado. Então, Muitos não têm como sobreviver, né, Larissa? Exatamente. Acabam desistindo, né? nós teríamos que, em uma situação ideal, estimular a produção nacional de fertilizantes, a produção nacional de químicos em geral, de medicação. Tá faltando muito para nós isso. Quantas cabeças hoje tu opera lá na tua produção? A minha propriedade hoje tem no total de 90 animais, produzindo leite uns 40 animais. Então, mas a situação do custo do Brasil, ela chega para o grande produtor, para o pequeno produtor, chega para todos. Normalmente, pelos dados do Rio Grande do Sul, as propriedades que estão parando na atividade de leite são as pequenas propriedades, os níveis mais baixos de produção dia, baixa dos 200 litros até 200 litros dia. Essa foi a maior redução, porque torna inviável a propriedade. E fora todos esses problemas que a gente tem comentado econômicos, tem o problema clima, né? Por exemplo, a gente teve aí 3 anos de estiagem que afetou a produção lá dos grãos lá do começo, que vai alimentar as vacas também, toda essa dificuldade. E agora a gente está com El Niño, que tem chuva, não tem como plantar também os grãos. Como é que funciona? Isso é para encarecer ainda mais o leite no futuro? A questão do clima, ela sempre vai ser um desafio. É exatamente isso que tu disse. Talvez a gestão até dá uma ajudadinha aí, né? A gestão ajuda porque te ajuda a equilibrar essa situação. Porque a gestão vai te dizer, tu teve um ganho aqui nesse ano de tanto. Isso tu vai investir, tu vai fazer uma reserva disso, o que tu pode fazer com esse resultante? Ou como que tu pode usar esse resultante para se preparar para uma adversidade? E o clima sempre vai ser isso, porque nós estamos expostos a chuva, a sol, a granizo, a temporais, a granizo, enfim, a N situações. Ciclone. Hoje nós estamos numa realidade do Brasil assim. Nós estamos com a região sul chovendo demais e nós estamos com o centro-oeste com lavouras morrendo no seco. Centro-oeste, nordeste, enfim. Então, nós estamos dentro do mesmo país. Nosso país é um país continental, dimensões enormes. Nós somos um celeiro agrícola, nós produzimos de tudo. Só que numa região que nós produzimos muito, soja, milho, por exemplo, algodão, trigo, centro-oeste, o nordeste também está indo para o trigo tropical. Uma região que está sofrendo muito com estiagem agora, nesse exato momento que é crucial, que é o momento de plantio. E nós estamos aqui no Rio Grande do Sul tentando plantar debaixo de água, colocando guarda-chuva em cima de equipamento. Tentando colher o trigo ainda. É meio uma situação de desespero. Nós estamos dentro do mesmo país, com 2 realidades diferentes. Caramba. Exatamente. Então, em questão de 4 anos, nós tivemos 3 anos com estiagens, algumas mais localizadas, algumas mais de uma forma mais geral, e agora com excesso de chuva. Algumas questões ainda nós pecamos ainda muito em preparo de solo para isso. Nós já desabituados a tanta chuva. Então, esse ano vai ser um ano da gente parar, repensar como que nós vamos poder estruturar esse solo para anos muito chuvosos. O que nós vamos poder melhorar nisso? E tudo isso vem da gestão da propriedade. Como que eu vou melhorar o solo da minha propriedade para tornar ele mais eficiente? O que eu vou precisar corrigir? É falta de calcário? Eu preciso elevar o pH dessa área, baixar isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso elevar os níveis de potássio? O que eu posso fazer para produzir mais alimentos para os meus animais? Ou, quem tem o sistema pasto, como que eu posso manejar de uma melhor maneira o pasto para que eu consiga produzir mais na mesma área? Que, querendo ou não, a situação nossa também é que a elevação do valor das áreas de terra também limitou o crescimento de propriedades. Muitas situações. Então, o que nós vamos poder fazer para melhorar dentro daquilo que nós já temos? Sendo que vai ser difícil crescer. Nós temos que sempre jogar se nós começarmos a equacionar e jogar pela pior hipótese, qualquer situação favorável a gente vai bem. Nós temos que considerar que possa dar tudo errado, porque às vezes dá. Exato. Essa é a brincadeira da vida real. Já tem aquele negócio, né? Se pode dar errado mesmo, né? É o que eu digo. Não é porque deu errado até ontem que hoje vai dar certo. Pode continuar dando problema. A gente tem que ser otimista, mas realista. Muito realista. Nós tivemos situações assim. O que aconteceu? O que nós podemos fazer para se preparar para uma situação semelhante? O ano vai ser de chuva, ótimo. Nós vamos conseguir produzir alimento? Nós vamos conseguir plantar uma safrinha? O que nós vamos conseguir fazer? Ou a previsão é que o ano seja de estiagem. O que nós vamos poder fazer? O que eu vou conseguir produzir?
estatisticamente, considerando que tudo vai dar errado, vai ser o suficiente para eu manter minha propriedade, para que eu não dependa de comprar alguma coisa a um alto custo de fora? Então, todas essas situações é o que se vê em todas as propriedades. Cada propriedade vai ter um problema diferente, uma situação diferente, um problema diferente, vamos dizer assim. E uma oportunidade diferente para ser melhor também. Até o clima e o agroclima, ele tem evoluído muito, né? A gente consegue ver muito pra frente o que pode acontecer e se prevenir disso. Até o Gilberto Cunha, né, que é o agrometeorologista aqui da Embrapa Trigo de Passo Fundo, ele veio no programa aqui e ele comentou que por ser um ano de El Niño, agora para a safra de verão pode ser que seja uma safra melhor do que com uma estiagem, né, com uma laninha, por exemplo. Mas que tem toda essa questão de que tu não vai chegar no El Niño agora, na safra, vai estar tudo ótimo porque é El Niño. Não, tu tem que ter toda uma preparação antes de solo, de não ter um solo encharcado, digamos assim, saber como lidar para tu conseguir plantar na época certa e ter uma produção boa mais para frente, né? Nós temos no segmento leite, hoje, por exemplo, nós temos um grande problema agora para o verão. Verões muito quentes, a questão de estresse térmico. Quem tem vacas num sistema que não é bem ventilado ou climatizado, sabe o quanto esse problema afeta a produção. Eu vou trazer aqui uma realidade da minha propriedade. Em dias, nessa situação que eu ainda tenho animais soltos, eu estou construindo uma obra nova lá, enfim, mas nós ainda temos animais soltos lá. Então, em dias de muita chuva, porém mais frios, elas produzem mais com a mesma alimentação do que em dias muito quentes e sem chuva. O que justifica isso? O estresse térmico, o quanto o estresse térmico afeta o animal, o quanto o animal deixa de comer, deixa de ingerir alimento numa situação assim. E nós estamos avançando muito para isso. Hoje tem alguns aditivos da nutrição animal que você acrescenta na ração, enfim, na alimentação dos animais, e que eles ajudam o organismo do animal a sofrer menos com estresse térmico, a base de eletrólitos, alguma coisa assim. Então, nós temos tecnologia para isso. Nós temos tecnologia para tudo, para fazer chover no molhado, se nós quiser. Então, até falando tudo tem custo, mas tudo tem um benefício. O que vale é nós colocar no nosso planejamento qual que é o custo-benefício viável que vai me ajudar a ser melhor ou produzir mais. Depois tem pergunta do ouvinte aqui. Tá certo. Só aproveitando esse gancho que você deu ali do estresse térmico. A gente vê muito assim, em questão de, eu tenho meu gado ali, minha vaca, em semi-confinamento. Ou seja, ela tem a área dela ali, livre, e ela pode sair pastar ou vir comer ali. Nesse tipo de clima, que é muito quente, a gente vê que elas nem saem debaixo do telhado, porque é mais confortável. Mas vem alguém ali e comenta, ai, tadinha, ela tá presa. O que responder pra uma pessoa? É que a situação é a seguinte, eu me lembro, eu era muito jovem ainda. Bem, na verdade, quando iniciou a história, a brincadeira de Facebook, pra mim, há 10, 12 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu vi foi aquelas pesquisas que eles fazem, acho que é na Alemanha, na Holanda, enfim, que eles colocavam uns tampões na região no lado do abdômen da vaca, na região do vazio, e o pessoal batia em cima daquilo a pau e pedra. Tipo, pra que aquilo? Aquilo era um abuso com os animais. Aquilo era um mecanismo de tu ver como que o animal pode se comportar melhor, como que o animal pode ser mais bem alimentado, o que vai acontecer dentro dele. Então, nós temos um bom tempo de estudos para dizer o que é conforto para o animal, o que não é. Não necessariamente tudo que se faz para dito como conforto animal é certo. Mas existem um monte de situações, de tecnologias, de equipamentos, onde que se diz que o animal a produção do animal depende muito do bem-estar dele. Depende muito de questões relacionadas a estresse térmico, a espaço que ele ocupa, ao local de deitar. Tem uma metáfora que o pessoal usa muito sobre a vitamina D. Vitamina deitar para o animal, que é fundamental. Porque ele precisa seguir uma rotina. A rotina ideal. Óbvio que poucas propriedades têm isso. Mas o animal precisa se alimentar de tanto e tanto tempo. Ele precisa ter acesso à comida, alimentação boa, balanceado. Ele precisa sair dali, ele precisa deitar no local de acordo, numa cama confortável, seragem, o que for, para poder produzir mais. Tem um monte de pesquisa isso. Se a gente ficar debatendo números aqui, a gente ficaria aqui até na semana que vem, só jogando números. Quanto um animal pode ganhar se ele está bem deitado, acomodado, confortável, o quanto comparando com aquilo que ele produziria ou que ele produz, estando numa situação mais, vamos dizer, mais deficitária de uma cama boa, enfim. Nós temos conhecimento para tudo isso. Perfeito. Então a gente tem uma pergunta do ouvinte? O João Carlos Pimentel quer saber na questão
sempre do alto custo de produção do leite. Por que que o Brasil não exporta leite? É pela baixa qualidade? Olha, eu não sei se é exatamente isso, não tenho autoridade de indústria para falar, mas como produtor eu tenho ouvido isso muito e há muito tempo. O que nós estamos cobrando de qualidade? Eu acho que hoje qualidade nós temos. Qualidade nós temos. Só que o nosso custo, ao mesmo tempo que o nosso custo é alto para produzir aqui, ele vai ser alto para nós exportar. Por isso a importação de tanto leite em pó? A importação de tanto leite em pó, principalmente esse ano da Argentina, foi pela questão da hiperinflação da Argentina, de que eles têm preço tabelado e de que eles têm que desovar um estoque excedente que eles têm para cá. Eles estão numa crise profunda relacionada à inflação. Não sei agora, com a eleição do novo presidente, se vai mudar alguma coisa. É um grupo político diferente, que há muito tempo já não está mais no poder. Ele vai quebrar um... Ele quer até sair do Mercosul, né? Ele tá falando até isso. O Mercosul que tá aí, cara, desde os tempos do Sarney. Não existe, né? Existe esse Mercosul? E esse leite sai da Argentina e vem para cá sem tarifação. É por isso que aquele assunto que eu tomei no começo. A La Sereníssima, que é uma empresa da Argentina de lácteos, estava aqui na prateleira do mercado dizendo, vamos colocar nosso produto aqui, nós conseguimos chegar aqui a tal custo, a tal preço, mais barato do que a gente conseguia colocar produto na nossa prateleira. O nosso custo, ao mesmo tempo que ele é alto para a gente produzir, ele vai ser alto para a gente exportar. O governo não vai chegar aqui e dizer hoje, olha, vocês podem mandar tantas toneladas de leite para fora, o governo vai subsidiar isso. Nós estamos discutindo alguma questão para o governo criar um preço mínimo para leite. Não sei até que ponto vai funcionar. É viável, não ter uma liberdade, né, de negociação? Porque aí tu vai estar forçando o mercado a engolir o preço que for. Sim. E no momento que tu forçar o mercado a ele a comprar algo, ou ao consumidor a comprar algo ao preço maior do que ele pode pagar, ele não vai comprar. O mercado ele já tem algumas balizas, uma balança para se autorregular. No momento que o governo tentar interferir e dizer para o mercado faça isso, compre a tal preço, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Argentina. Eles desovavam leite a custo muito baixo aqui, porque eles tinham que se livrar daquele excedente. É como a questão do trabalho agora, né, que o governo entrou com um projeto agora, com uma lei para proibir as pessoas de trabalharem aos domingos, aos finais de semana. É como dizer assim, deixa que eu te protejo, mas tiro 30% da tua renda. Cara, se tu falar isso para qualquer produtor de leite, produtor rural do Brasil, cara... É de rir, né? É difícil de rir. Pra se ver como se faz piada e se fala besteira como se fosse ciência boa desse Brasil. Essa lei entrou ontem, foi aprovada. Meu Deus. Assim, foi parar pra pensar, o produtor de leite, a vaca não vai ficar lá o domingo inteiro esperando pra tirar o primeiro leite da manhã até segunda-feira. Seria o sonho ideal do produtor de leite ter lá um sistema. Chegou na sexta-feira de tarde, 5 horas, vai lá, desliga a tomada, puxa um plug lá, desconecta tudo, a vaca fica desligada, vai pro bailão, sai, vai passear do domingo, sai com a família, chega na segunda, religa de volta. Cara, isso... Daqui 2.000 anos nós vamos estar esperando um sistema assim ainda. É absurdo. Por isso a questão então da exportação foi muito bem respondida, né? Se é caro para produzir, imagine para exportar e ter competitividade com esse mercado que recebe tipo o europeu, o americano, ou então até outros mercados com uma qualidade que chega. Eu posso estar falando besteira, eu posso estar falando besteira aqui. Mas é uma das compreensões que eu tenho. Não sou economista, obviamente. Mas isso que é legal aqui do programa, é poder falar o que você pensa. Mas daquilo que a gente vê como produtor rural, com um bom tempo analisando, lendo, tentando entender as situações. A Argentina está mandando leite para cá porque eles preferem mandar para cá e converter em dólar. E a nossa moeda não está desvalorizada perante o dólar também? Se nós dependemos do custo que vem de lá em dólar, nós temos que vender em real ou reconverter isso em dólar? E aí, será que não é essa a situação? Claro, se nós compararmos hoje o valor recebido, o valor médio recebido ao litro de leite no Brasil hoje, ele está praticamente equilibrado com o valor médio recebido nos Estados Unidos em dólar. Ou 40 e tantos centavos de dólar. Seria proporcional a isso. Só que lá eles têm um custo que chega em dólar, engessado naquilo. Chega custo X em dólar. Para nós chega aqui em real. Chega aqui e reconverte em real. E aí vira um valor monstruoso. É por isso que nós temos muita fuga de câmbio quando se surge uma crise interna, até uma crise política. Por isso que nós temos muita crise de câmbio. Por isso que nós temos muita oscilação de câmbio. Eu acho que é isso. Eu acredito que é isso que engessa também para a gente tirar leite daqui e reconverter em dólar e mandar lá para fora. Né? Nós vamos estar jogando nosso produto a um preço baixíssimo lá fora.
Além do mais que é um produto perecível, né? Sim, então, é um produto perecível. Não é como uma commodity de soja que tu pode estocar lá por 6 botar no meses, um armazém, ano e deixar esperar lá. um preço bom. É por isso que se traz muito leite em pó para o Brasil e se reidrata isso. E se debate ainda se isso é o certo, se isso mantém qualidade de produto. E se o pessoal se unisse? Eu estou aqui fazendo as perguntas do leigo, como eu sempre brinco, né? E se o pessoal fizesse radicalmente assim, como já aconteceu em algumas situações, pegar toda essa produção de leite, todo mundo quer saber, eu botar tudo fora esse troço aqui. E vai faltar na prateleira do supermercado. Vocês vão dar um jeito de resolver, ajuda, no teu pensamento, eu acho que ações meio que radicais como essa ajudariam? Cara, nós tivemos, eu me lembro quando eu era jovem, criança ainda, nós dependíamos muito do trigo vindo da Argentina. Certo. A gente não come dólar. A gente come pão. E se a gente não tem produção de trigo aqui, o trigo entra para lá em preço de dólar. Então a gente depende do preço do dólar. Agora, se nós vamos deixar escassear o produto ou não sei se isso vai funcionar, porque o mercado vai dar um jeito de comprar a um preço nem que seja um pouco mais alto, mas enfim, mas para vir de outro lugar. Eu acho que nós não ficaríamos desabastecidos de produtos lácteos no Brasil. Acredito que não. Até porque para tu conseguir juntar 2 relógios e bater na mesma sincronia é difícil. Imagina juntar tantos produtores de leite para fazer pensar do mesmo jeito. Não são todos unidos, né? E sem contar que nós temos hoje uma situação que eu acredito ser perigosa. Eu vou falar em off, não vou falar nem nome de empresa aqui. Pode falar. Não tô afim de sair daqui. Lá vem. Não tô afim de sair daqui, a Polícia Federal tá me esperando aqui na escada. Okay. Nós temos hoje uma concentração muito grande do nosso produto leite indo para algumas empresas apenas. Para algumas grandes empresas apenas. Nós estamos ação predatória. É cartel, eu acho que seria o nome. A palavra. E nós não temos legislação para isso. Se tu for ver nós não temos legislação para monopólio. A não ser que seja um monopólio estatal do petróleo, alguma coisa assim. Mas nós estamos concentrando muita produção na mão de poucas empresas. E algumas 3 grandes empresas do Brasil, principalmente, hoje deve ter alguma coisa em torno de 25%, 30% da produção de leite, no mínimo. Eu revisei alguns dados, eu acho que algumas coisas estão subestimadas. Vamos jogar assim, 30% do leite do Brasil está indo para 3 empresas. Eita, é quase uma pirâmide invertida, né? É um sistema que não vai dar certo. Que não daria certo em qualquer lugar no mundo e não vai dar certo aqui. Em qualquer setor. Em qualquer setor. Se a gente concentra muita coisa na mão de algumas empresas, nós vamos ser obrigados a engolir aquilo que eles querem ou abandonar a atividade. Esse vai ser o caminho. Eu acho que isso tem muita relação com pequenas empresas ou pequenas cooperativas que faliram agora há pouco tempo atrás. Nós temos 2 situações trágicas, dramáticas, que é a situação da Languiru e da Piá, aqui no nosso estado, na nossa região, praticamente, porque a Piá vinha até nessa região aqui, a Languiru mais da região do Vale do Taquari, enfim, e que foram dilaceradas. Então eu acho que a questão da concentração também, como está acabando muito leite na mão de pouca gente, ou de pouca gente que toma decisão, eu acho que isso se torna um caminho perigoso. E daí é 3 pessoas para se negociar e dizer, não, vamos vender a tanto, é 2 toques, e né? a pior situação que eu acho é a seguinte, eu acho que isso tem a ver com política de governo. São 3 empresas das quais os grandes caciques não estão nem aqui no Brasil. Das quais os grandes caciques estão lá fora. Então nós estamos concentrando na mão de meia dúzia de empresas, para não dizer 3. Vamos jogar mais. Tá. E eles estão vindo aqui, comprando nosso leite ao preço de banana, forçando algumas empresas menores a cederem ou... Acredito, na minha opinião, estão forçando a praticamente falirem para poderem tomar conta de uma região maior ou para soltar os tentáculos. A gente fala isso. Complicado. É até meio perigoso falar isso, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que provocar o povo a pensar. Se o povo ficar ouvindo sempre o que uma pessoa ou 2 dizem, se for sempre o mesmo discurso, nós vamos estar andando aqui de olho fechado. Agora, se nós provocar o povo a pensar o que está acontecendo com o nosso setor produtivo, eu acho que é um grande caminho para nós começar a pensar uma mudança. Tem que ter questionamentos. Nós temos que questionar. Se nós não questionar nada, cara, todo mundo vem aqui e te vende uma marmita de cebola e te dizendo que é agrião e tu vai comer por agrião daqui uns dias. Quando o leite chegou a R$7 no mercado, na gôndola do mercado, você não chegou a 7 pro produtor nunca. Exatamente. Chegaram a ouvir, nossa, mas o produtor tá ficando rico, R$7 o leite. Não ouviram isso também? Tinha gente que dizia que se a vaca tava comendo ouro, o que a vaca tava comendo. Exatamente, mas o dinheiro não ficou nunca no produtor. Só que no momento que a gente, retomando o assunto da concentração de leite na mão de poucas empresas, sendo multinacionais, o lucro disso, o ouro da história tá ficando aonde?
Está indo para a Europa, para a França, para a Suíça. E aí? O que o Brasil está se beneficiando com isso? Será que não falta uma política de governo para, primeiro, limitar a participação de empresas estrangeiras? Claro, nós tivemos a abertura econômica com o Collor lá em 92, foi importante, foi. Só que será que essas empresas não estão avançando demais? Não estou dizendo que nós temos que barar as empresas multinacionais, elas são importantíssimas aqui. Mas ampliar as opções, porque elas trazem competição para cá. Só que elas trazem competição para cá com dinheiro de fora de países que estão bem, de países que conseguem trazer dólar para cá e jogar aqui para dentro um valor monstruoso para investir. Investem, tomam conta de uma parcela importante do mercado, mandam o lucro resultante lá para fora de volta. Então, por que nós não fortalecemos o que nós temos aqui? Por que nós não temos a política de fortalecimento das cooperativas que ainda nos restam? Por que nós não temos uma política de fortalecimento para as empresas nacionais daqui? O dinheiro que nasce aqui, que cresce, que sai da mão do produtor, que vai para a empresa, que passa no mercado, que passa para a mão do consumidor final. Que vai virar imposto e vai... Que vira imposto e que gira aqui. Por que nós não fortalecemos o que nós temos aqui? Talvez seja a política de governo. Posso estar errado em tudo que eu estou falando, mas eu acho que nós temos que começar a pensar nessas situações também. O Brasil ele importa mais leite de 2 países, concentradamente, né? Argentina e Uruguai. Seriam esses 2 grandes parceiros ainda hoje ou não? A Argentina e o Uruguai, a situação é complexa porque eles fazem parte do Mercosul. Então, não necessariamente o Brasil importa. É que é fácil para o leite chegar de lá para cá sem tarifação. Se o custo de lá está mais baixo e eles têm que mandar esse excedente de produção para cá e chega sem tarifação, para eles é um ótimo negócio. Para a Argentina e para o Uruguai mandarem leite para cá é um excelente negócio. Até para as empresas daqui comprarem leite do Uruguai e da Argentina é um excelente negócio. Porque nós temos essa circulação econômica livre de tributação. Por isso mesmo que eu te pergunto, até para concluir, né? De repente, se houvesse essas empresas, não essas grandes multinacionais do lado europeu, tivessem aqui empresas argentinas, empresas do Uruguai, esse Mercosul funcionasse, na tua opinião, seria diferente a realidade hoje? Nós poderíamos ter parcerias muito fortes e muito boas e eficientes para troca de mercadorias, além do que para troca de conhecimento, para tecnologia, para estímulos à produção. Nós poderíamos constituir parcerias muito interessantes. A área aqui. produtiva também, para o material da base. O Uruguai, por exemplo, é um país que produz muito leite, só que aí tem outra questão. Tem aquela questão que leite da Nova Zelândia entra no Uruguai e vem do Uruguai para cá. Enfim, tem situações mais complexas ainda. E que nós temos que começar a rediscutir o bloco e como que o bloco vai funcionar. É parceria comercial em que sentido? Qual que é o sentido da parceria comercial do Mercosul? O que cada país pode fazer, o que cada país pode beneficiar o outro sem que prejudique uma cadeia produtiva do outro? Nós temos que criar um mecanismo, eu digo o país, o Brasil, o governo, enfim, nós temos que criar um mecanismo de que essa parceria seja de propósito construtivo e não de destruir a cadeia produtiva do país vizinho, do país aliado do bloco. Senão não faz sentido. Se nós estiver competindo... Eu sou teu aliado, mas vou te destruir, tá? É mais ou menos isso. Complica. Tem algum país, alguma estrutura que o Brasil poderia se inspirar, de repente, para estruturar o mercado aqui? Estruturar o mercado, nós temos que passar pelo âmbito jurídico, discutir o que é justo, o que é injusto, nas nossas parcerias comerciais, o que nós podemos limitar das empresas, o que nós podemos incentivar. E vou te dizer o que talvez a Europa tenha alguns exemplos que sejam importantes para a gente adotar, para a gente se inspirar, no sentido de produtividade, de eficiência. Eu acho que nós temos que começar a pensar o que nós podemos melhorar, numa linha geral, o que é o grande empecilho nosso? É clima? É produção de alimento? É estresse térmico? É a instabilidade de mercado? Eu acho que a instabilidade de mercado é o grande vilão. Problema da hora, do momento. Mas daí, quando o mercado estabilizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar produzindo tantos litros vaca dia, nós vamos tentar aumentar isso. Nós vamos criar incentivo para aumentar a produtividade, nós vamos criar incentivo para as propriedades crescerem e se manterem na atividade. Eu acho que nós temos que... um pensamento constante, é uma corrente com muitos elos e que nós temos que trabalhar com todos eles juntos, ou um de cada vez,
sem parar. Nós não podemos parar. Quanto antes a gente resolver os problemas, quanto antes a gente fizer o diagnóstico do problema, e antes de resolver isso, vai ser um caminho para a gente antes se tornar mais eficiente, competitivo, resolver nossos emaranhados de problemas e continuar. Quem quer continuar, produtor de leite que quiser continuar, com certeza vai ter que parar muito, pensar sobre o que vai fazer, decidir quais são os problemas, elencar os problemas, trabalhar muito com gestão, trabalhar muito com a precisão naquilo que ele faz, na alimentação do animal, precisão na lavoura, que vai produzir alimentação para o animal, precisão até uma assertividade nas negociações, em tudo que ele precisa para a propriedade. Acho que esse é um grande caminho. E tudo vai ter a base de uma coisa, conhecimento. É a gente se questionar, o que eu posso fazer melhor? Se nós ficar esperando alguém chegar na porta e dizer, tu precisa melhorar isso, sem contar que tem muitos produtores que às vezes não sabem ouvir o que tem de errado. Ou não mas até hoje funcionou desse jeito. E não muda. Dizem que um belo dia encontraram um louco chamado Noé construindo uma arca. E um certo dia começou a chover sem parar. Então, nós não podemos esperar que as coisas aconteçam para a gente acreditar que vai dar certo ou que vai dar errado. Nós temos que estar fazendo todo dia. Tem que correr atrás. Então, o que fica, né, é gestão, tentar atingir a sustentabilidade financeira da sua propriedade e ir atrás de comunicação, de informação e de questionamentos, né? Hoje o nosso caminho mais fácil, e eu acredito ser o principal para a gente começar a melhorar, para a gente começar a ser eficiente, é conhecimento. Hoje, com um celular, eu consigo fazer uma ligação daqui para o Canadá e trocar uma ideia, uma experiência com um produtor de lá. No máximo, eu posso precisar de um tradutor se eu não conseguir manjar muito bem no English. Então, mas vai. A gente consegue trocar experiência sobre um fator, sobre 2 fatores da propriedade, o que eu posso trazer para cá, o que eu posso incorporar de tecnologia, o que eu posso dizer. Eu vou instalar isso na propriedade e vai funcionar, porque o método de ação dessa máquina é o seguinte. Mas tudo vai passar pelo conhecimento, ou por a gente conseguir abrir os olhos para perceber isso, para perceber esse caminho, do quanto a gente precisa profissionalizar, do quanto a gente precisa trabalhar a gestão, do quanto a gente precisa saber entender que o mundo está aí exigindo competitividade, que nós temos um custo alto, o que a gente pode fazer para amenizar o efeito desse custo no Brasil. Todas essas situações que a gente está falando aqui há quase uma hora, que a gente poderia ficar uma semana falando. O que nós podemos ser melhor? Não tem como chegar hoje aqui e trazer uma fórmula pronta para melhorar a propriedade rural, pode fazer isso. Se eu vier com o relatório da minha propriedade, eu tenho esse problema, eu posso fazer isso para melhorar. Eu tenho outro tal problema, eu posso tomar uma outra atitude para melhorar. Mas não que isso vá se aplicar em muitas realidades e propriedades. Nesse ponto, informação e comunicação, se tem muita fala de mostrar a porteira para fora, né? Mostrar o que tu tá fazendo, mostrar que não é bem assim, que o lucro não tá ficando na propriedade. E mostrar isso para todo mundo, pra pessoa que tá lá, que não conhece o mercado, que não entende, que só tá lá no computadorzinho, desliga o plug na sexta-feira e só segunda-feira. Pra essa pessoa que tá lá no mercado, que é mais fácil só botar na cestinha. E sair e entender como é que funciona, né? Eu acredito que a comunicação seja um baita caminho para mostrar a realidade da produção agropecuária brasileira. Para as pessoas poderem entender, para as pessoas poderem saber de onde é que vem o alimento que elas consomem. Que o leite não vem da caixinha. Como que é produzido, que o leite não vem da caixinha. Tem N situações que a gente pode trabalhar. Mas eu acho que é um ponto importante para a gente criar um elo entre o produtor e o consumidor final. Para a gente saber... Ter essa comunicação, essa integração. Nós temos que saber que nós temos muita tecnologia, nós temos muita qualidade hoje, nós estamos avançando muito nisso. Nós temos muita produção com qualidade, nós temos muita segurança alimentar hoje. Nós temos a garantia de que o Brasil não vai passar fome, porque se produz muito alimento. Nós temos a garantia de que o mundo olha para o Brasil com os olhares de que o Brasil é segurança alimentar para o mundo. Isso, se a gente for olhar para a maior economia do mundo, que hoje é a China, nos documentos lá vai estar lá o Brasil como garantia de segurança alimentar. E o que nós podemos fazer para isso? Como que nós podemos entender nossa cadeia produtiva? Cadeia produtiva que vai do produtor ao consumidor. O que nós podemos fazer? Qual que são os tropeços que tem da produção até o consumidor? Quais são os caminhos, os desafios? Como que o consumidor pode olhar
com mais atenção para aquilo que acontece, como que nós podemos criar um consenso entre a necessidade do consumidor e aquilo que o produtor pode fazer de melhor. O que nós podemos melhorar aí? O que o governo pode olhar para os produtores, ver produtor como produtor? O que o produtor pode olhar para dentro da sua propriedade e ver aquilo como uma empresa, para trabalhar aquilo com seriedade? Às vezes, em muitas propriedades, aquilo se faz por, sempre foi feito assim, vamos seguir assim. Mas o que nós podemos melhorar? O que assistência técnica, o que todo conhecimento técnico tem por aí, pode chegar na propriedade e dizer, produtor, vamos melhorar por aqui, esse é o caminho, nós te ajudamos. Ninguém vai chegar a fazer isso. Mas o que nós podemos entender como isso? Como o produtor vai entender que aquilo vai ser bom? É o exemplo. Talvez um bom exemplo para motivar o produtor a ser igual, a copiar aquilo, ou se aproximar daquilo, adotar aquela tecnologia. Acho que são N caminhos para a gente conseguir melhorar. Exatamente. Ou então... vamos lá, né? Lá vem o professor de história de novo aqui, né? 1531 começa a pecuária no Brasil com a chegada de Martim Afonso de Souza. 100 anos se passa, 1642, ele que trouxe 32 cabeças de gado ibérico, aí é documentalmente registrada a primeira ordenha no Brasil, no Recife. E olha que interessante, depois disso, acontece o quê? Tudo isso que a gente vem tratando aqui, essa longevidade, esses anos todos. E ver um jovem falando assim com tanto entusiasmo, nessa que seria uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil, a gente percebe assim que tem ainda espaço para mudança, a gente percebe que tem espaço para as coisas acontecerem. É isso, né, Bianchini? Com certeza. Dá para mudar. Dá para mudar, dá para melhorar, dá para avançar. Dá para melhorar. As coisas não vão cair do céu, não vão cair do céu prontas para a gente fazer. Não vai cair um manual. Mas a informação tá na nuvem, né? Mas a informação tá aí, tá na nuvem, tá na internet. Como aqui, nesse bate-papo, como no Agro na Start, né? Dá a possibilidade de pessoas poderem explanar, questionar e dizer o que é importante para esse produtor que precisa ser acolhido, estimulado e apoiado. A gente desmistificar o agro, né? A gente pode acessar informação, a gente pode trocar informação. Isso é simples hoje. Isso é simples hoje. Claro, a gente tem que ter uma noção do que é possível, do que não é viável, mas isso é possível. Nós temos como saber como melhorar. Nós temos até como implementar um plano de metas e saber que atingindo cada meta eu vou melhorar tal fator na propriedade. Eu não digo com 100% de precisão, mas com uma grande precisão, sim. Então, a informação está aí, nós temos muita gente capacitada para melhorar isso. Ao mesmo tempo que nós temos propriedades que produzem muito pouco, que estão sempre lá falando de crise, nós temos propriedades que estão produzindo bem, que estão crescendo, que estão avançando, estão evoluindo. Nós temos propriedades que produzem muito com um sistema básico de produção, nós temos propriedades muito instrumentalizadas produzindo equivalente ou até menos que isso. Então, não é um processo mecânico, é um processo de usar a cabeça para pensar, é um processo de tu acolher uma ideia de fora, de tu tentar entender aquilo, de criar uma linha de pensamento e melhorar isso. Dá um Google, acessar a Embrapa, acessar a Emater, ligar. Vamos buscar as empresas de assistência, vamos buscar não só a parte comercial, vamos buscar assistência, vamos buscar conhecimento, vamos buscar o que um produto pode melhorar, mas vamos tentar entender o que aquele produto pode melhorar. Se nós vamos colocar um produto lá, ele vai melhorar, a gente não vai saber o que melhorou. Se nós não nós temos que primeiro diagnosticar o doente para depois prescrever o tratamento. Exato. Isso vai funcionar em todas as propriedades. Quem quer continuar produzindo leite vai ter espaço. Talvez essa crise perdure por mais um tempo, ninguém sabe. É um monte de incertezas econômicas, principalmente. É um monte de incertezas políticas também, porque se faz muito uso político de crise e tudo mais. Mas quem está lá na propriedade, quem está lá todos os dias produzindo, quem está lá todo dia tentando evoluir, com certeza vai ter espaço. Perfeito. Bom, então esse foi o nosso bate-papo aí com o Cristiano Bianchini, ele que é jornalista, produtor rural a vida inteira e está aí no segundo semestre de agronomia. Obrigada, viu? É uma satisfação estar aqui com vocês, fazer parte desse bate-papo. Talvez às vezes a gente diga algumas coisas que soem um pouco ásperas, que soem um pouco inconvenientes, mas o mínimo que a gente tem que fazer na função de produtor e de quem acredita na cadeia produtiva de leite é provocar o povo a pensar. Posso estar falando 1000 besteiras, mas que pelo menos alguém se incomode com as besteiras que eu falo e que tente construir um pensamento divergente disso para a gente trabalhar juntos.
Eu acho que esse é o grande caminho, é provocar divergência, é provocar o debate, o que está errado, por que está errado. Porque se a gente ficar todos os dias dizendo tem coisa errada e não buscar o que está errado e corrigir, vai sempre continuar errado. Então acho que o caminho é provocar isso. Eu agradeço pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Nesse diálogo muito bacana aqui e divertido, por sinal. Lembrando que o vídeo, né, dessa nossa entrevista, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado então nas nossas redes sociais do YouTube da Start. Aproveita e se inscrevam lá no canal. Aí então, foi mais um Agro na Start. Obrigado, Bianchini, pela presença. Logo, logo tá retornando, mas aí vai ser um debate. Vamos trazer outras pessoas também aqui. Vamos. A gente descobriu que ele gosta de um debate, vamos trazer aí. Aí que eu me refiro, aí que eu gosto também. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações, por todo esse conteúdo. E continue assim, questionando, porque é só assim que as coisas aconteceram. Se não tivesse alguém... E que mudam, né? Que mudam, que fazem acontecer. É Start, plataforma de informação, rádio, TV, web e podcast. Larissa, até o próximo programa. Até o próximo, então. Até a próxima quinta-feira com o Agro na Start. Maravilha. O agro é top. Conecta. E deixa. Agro é top, agro é chique.